Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Estamos encerrando esta série de mensagens baseadas na parábola do filho pródigo. A parábola começa no versículo 11, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos a partir do verso 1. Então, localize Lucas 15, a partir do verso 1, a palavra do Senhor, que nos diz o seguinte. Lucas 15, de 1 em diante. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola. Gostaria de destacar aqui na nossa leitura, especialmente o verso 2, porque os fariseus e escribas que criticavam Jesus por acolher os publicanos e pecadores são os ouvintes originais destas 3 parábolas. E entender que Jesus está contando essas parábolas a esses ouvintes originais é muito importante para a interpretação dessas parábolas. Então guarde essa informação. Jesus estava contando, portanto, uma parábola, 2 parábolas, 3 parábolas aos escribas e fariseus que o criticavam por aceitar e por receber publicanos e pecadores, por acolher publicanos e pecadores. Então continuemos com a leitura do texto no verso 4. Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou, qual é a mulher, esta é a segunda parábola, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, 10 moedas, e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim haverá alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu os seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome?
vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu: Teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo, nunca desobedeci a uma ordem tua, mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós estamos aqui diante da tua bendita palavra e pedimos-te, ó Deus, ajuda-nos a compreender, a entender exatamente aquilo que tu tens a ministrar aos nossos corações através desta bendita palavra do Senhor. Recebe, ó Deus bendito, a nossa oração, o nosso pedido. Abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nesta pequena série de mensagens, desde 2 domingos atrás, no Dia dos Pais, compartilhamos com os irmãos, começamos a compartilhar com os irmãos esta série de mensagens, nos baseando em cada mensagem em um dos principais personagens desta parábola. Primeiramente falamos sobre o pai, no Dia dos Pais. Semana passada, no domingo passado, falamos sobre o irmão mais novo. E nesta manhã desejamos compartilhar com os irmãos uma reflexão sobre o irmão mais velho. Sobre o tema, dentro do contexto do mês da juventude, jovens com uma missão. Jovens com uma missão. Ou, se o irmão preferir, crentes com uma missão. Eu creio que todos nós aqui somos jovens, pelo menos no nosso interior, pelo menos no nosso espírito, todos nós aqui somos jovens e louvamos e bendizemos a Deus por isso. Mas jovens com uma missão é o nome também de uma importante organização missionária internacional, interdenominacional, mais conhecida pela sigla Jocum, que tem trabalhado na mobilização de jovens de todas as nações para a obra missionária. Meu objetivo nesta manhã não é falar sobre a Jocum, mas falar sobre jovens que têm uma missão. Que receberam de Deus uma missão. Gostaria de convocar todos os jovens da nossa igreja para se tornarem jovens com uma missão. Jovens que compreendem o seu papel no mundo e colocam suas vidas à disposição de Deus para o seu serviço. Certamente nos entristecemos com jovens que, à semelhança do filho mais novo, estão desperdiçando suas vidas, estão desperdiçando os seus dias,
tão preciosos, estão desperdiçando a sua força jovem, o seu vigor, vivendo dissolutamente, vivendo longe dos caminhos do Senhor, longe do propósito de Deus. A palavra de Deus nos apresenta um alerta tremendo a este respeito, como encontramos em Eclesiastes capítulo 12, de 1 a 7, que eu leio para os irmãos numa forma de paráfrase. Diz a palavra de Deus: honre e alegre o seu Criador enquanto você ainda é jovem. Honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que os anos mandem a cobrança e o seu vigor se vá, antes que a visão falhe e o mundo escureça, antes que o inverno leve você a procurar a lareira. Na velhice seu corpo já não ajudará muito, os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem, as sombras da noite se apresentam. Você já não poderá ir aonde quer, tudo estará devagar, quase parando, o barulho em sua casa desaparecerá e você acordará com o canto dos pássaros. Passeios nas montanhas serão coisa do passado, mesmo uma simples caminhada o preocupará. Seu cabelo branco será como flor de macieira, adornando um corpo frágil como um cristal. Você estará a caminho do descanso eterno e seus amigos já começam a chorar. A vida agradável enquanto durar, logo acabará. A vida frágil como porcelana, preciosa e bela, terminará. Então o corpo voltará ao pó e o espírito retornará a Deus que primeiramente o soprou. Eclesiastes 12, de 1 a 7. A vida passa rapidamente, a sua juventude passará rapidamente. Os dias passam e nós voamos, disse Moisés no Salmo 90. Porque a vida passa rapidamente. Em nome de Jesus, desejamos encorajar você, jovem de nossa igreja, você que nos acompanha à distância, a aproveitar bem a sua vida, vivendo segundo a vontade de Deus e cumprindo a missão que Deus lhe confiou neste mundo. Quantos jovens morreram nesta pandemia? Quantos jovens têm tirado suas próprias vidas? Têm dado fim às suas próprias vidas? Talvez essa realidade do suicídio não seja tão próxima de você, meu irmão, minha irmã, mas existem cidades no nosso país que sofrem terrivelmente com a realidade do suicídio. Terrivelmente. Alguns anos atrás, uma equipe da igreja que pastoreei no Rio de Janeiro foi desenvolver uma viagem missionária numa cidade no interior de Minas Gerais. E passaram aquele final de semana exatamente naquela cidade. E nessa cidade o índice de suicídio é extremamente elevado. Naqueles dias, um jovem, se eu não estiver com a memória fraca nesse momento, um jovem que devia ter em torno de 17 anos, deu fim à sua vida. Simplesmente porque o seu relacionamento amoroso terminou. E porque terminou, ele não achou mais sentido para a sua vida e deu fim à sua vida. Meu filho mais velho esteve no sepultamento desse jovem, lá naquela cidade. Meus irmãos, se estamos vivos é porque Deus tem um propósito para nós. Se estamos aqui nesta manhã é porque Deus ainda quer fazer algo em nós e através de nós. Se não fomos recolhidos pelo Senhor através desta pandemia, é porque Deus quer fazer algo em nós. E depois de fazer algo em nós, Ele quer fazer algo através de nós. A juventude é uma fase linda. Não deixe-a passar sem que você cumpra o propósito de Deus, sem que você cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão agora, antes que venham os maus dias.
E os anos em que você dirá, não tem neles prazer, não tem neles contentamento. Não sabemos o que acontecerá amanhã. As portas que hoje estão abertas, amanhã poderão se fechar. Ontem à noite, pregando aqui para a nossa juventude, no Juventude Conectada, eu pedi que os jovens que tivessem a Bíblia no seu celular, levantassem seus celulares. E disse a eles que, de acordo com uma informação que recebi, durante essa semana, no Afeganistão, o Talibã tem procurado pessoas que têm a Bíblia no celular. E quando encontram alguém que tem a Bíblia no celular, simplesmente matam. Simplesmente matam. Tiram pessoas de dentro dos ônibus, à força, e mandam que elas renunciem à sua fé. E quando elas não renunciam à sua fé, simplesmente morrem por causa de Jesus, por causa da sua fé. Isso me faz lembrar do Ben Wong, que é um pastor chinês, que disse que ele queria edificar uma igreja com gente que não tem medo de morrer por causa de Jesus, com gente que tem a disposição de levar a sua fé até as últimas consequências, que não se curva diante de uma simples pandemia, que não se curva diante de qualquer situação, mas que confessa Jesus como Senhor da sua vida, mesmo que a sua vida esteja correndo perigo. As portas que estão abertas hoje, amanhã poderão se fechar. Os dias difíceis podem chegar e não teremos mais a oportunidade bendita de servir ao Senhor como servimos hoje, de realizar a colheita que Deus nos deu. Os dias difíceis podem chegar. Aqueles anos nos quais olharemos para trás com tristeza, com remorso, com arrependimento, por não termos aproveitado bem o tempo, por termos desperdiçado o nosso tempo, por termos jogado fora tantas oportunidades que Deus nos deu para testemunhar, para cumprir a nossa missão. Deus quer fazer de você um jovem com uma missão, um servo de Deus, uma serva de Deus com uma missão. Jovens com uma missão, primeiramente, se alegram com aquilo que alegra o coração do Pai. Jovens com uma missão se alegram com aquilo que alegra o coração do Pai. Aquele filho mais velho se entristeceu com a volta do irmão mais novo. Ficou aborrecido, ficou de cara fechada, ficou de cara amarrada, porque o seu irmão mais novo voltou. Jovens com uma missão são aqueles que colocam suas vidas à disposição de Deus, colocam à disposição de Deus seus dons, seus talentos, sua inteligência, seu conhecimento, enfim, tudo que recebeu de Deus, coloca à disposição de Deus para servi-lo. A grande questão que vemos aqui é que achamos que tudo que Deus nos deu é para nós, é para o nosso benefício próprio. Inteligência, conhecimento, recursos financeiros, talentos, dons. Não, Deus colocou nas nossas mãos para ser bênção para outros. Não entendemos que muitas vezes que Deus quer nos usar para ser bênção para outras pessoas, que precisam tanto conhecer o seu amor, que precisam tanto ser acolhidas, abraçadas, como um dia fomos abraçados e acolhidos pelo Pai. Quando lemos esta parábola, a nossa tristeza não se limita apenas ao jovem que se perdeu, que foi para longe da sua casa, mas a nossa tristeza se limita também, alcança também, melhor dizendo, aquele jovem que estava dentro de casa, alienado do Pai, alienado daquilo que estava no coração do Pai.
A nossa tristeza não se limita apenas aos jovens que se perderam, que foram para longe da igreja do Senhor Jesus, estão vivendo dissolutamente. A nossa tristeza também alcança aqueles que, à semelhança do irmão mais velho, estão dentro da casa do Pai, porém perdidos. Estão perdidos dentro da casa do Pai. Aqueles que se acomodam aos bancos das igrejas e vão deixando a vida os levar ao sabor das circunstâncias. São jovens que têm se perdido ou estão perdidos dentro da igreja. Estão na igreja, mas estão com a cabeça lá fora. Estão conectados não com o céu, mas estão conectados com qualquer outra coisa fora da igreja. São jovens alienados do coração do Pai, apesar de estarem dentro da igreja. São jovens que não conseguem trabalhar ou sequer se alegrar com a chegada dos perdidos. A volta do filho mais novo trouxe tristeza ao filho mais velho. Tim Keller, falando de uma forma preciosíssima a respeito desta parábola, ele diz que temos que nos lembrar que Jesus usou essa parábola principalmente para mostrar o que é ser perdido como o irmão mais velho. O foco principal desta parábola não é o irmão mais novo. O foco principal desta parábola são os escribas e fariseus, ouvintes originais desta parábola, que representam o irmão mais velho. Ele está contando esta parábola aos fariseus. Estar perdido na forma do irmão mais velho, meus amados, é muito perigoso, porque você está dentro da igreja e então você está enganando a si mesmo. Talvez até enganando a outras pessoas, mas a Deus jamais. Estar perdido na forma do irmão mais velho é bem mais perigoso. A perdição do irmão mais novo é evidente, é clara. Ele saiu de casa, foi para um país distante, mas o mais velho não. O mais velho estava lá dentro da casa do Pai, perdido, alienado do Pai, alienado do coração do Pai. Porque aquele irmão mais novo sabia que havia se distanciado do Pai, mas o mais velho não sabia. Por isso, a perdição do mais velho é tão perigosa, é tão sutil, é muitas vezes imperceptível. Se você disser a muitas pessoas certinhas, como os escribas e fariseus, que estão tentando obedecer à Bíblia, que acreditam que Deus vai lhes dar bênçãos porque são boazinhas, essas pessoas não sabem, talvez, que estão perdidas. Se você sabe que está doente, você procura um médico. Talvez, né? Se você não sabe que está doente, jamais procurará um hospital. Você simplesmente morre. Ser perdido como irmão mais velho é muito perigoso. E aqui tem algo que nós precisamos saber: todas as igrejas têm o irmão mais velho dentro delas. Pessoas que não têm mudança real de vida espiritual com Deus. Pessoas que não tiveram suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Verdade existe que ser como o irmão mais velho talvez é algo que exista dentro de cada um de nós. Você precisa ser completamente quebrantado por aquilo que custou trazer você para dentro da casa do Pai. Qual o preço para trazer o irmão mais novo? Qual o preço para trazer o irmão mais novo para dentro de casa? Num primeiro olhar, parece que não custou nada demais, afinal de contas, o irmão mais novo voltou. O pai simplesmente abre os braços, se alegra com ele, parece que é de graça. Foi de graça para o irmão mais novo. Mas pense aqui comigo algo muito importante. O pai já havia distribuído toda a herança entre o mais novo e o mais velho. O dinheiro do mais novo foi totalmente desperdiçado.
Quem é que tinha dinheiro ali? Quem é que tinha alguma herança ainda? O irmão mais velho. Só ele tinha herança. Então, aquele bezerro gordo saiu às custas do irmão mais velho. As sandálias do irmão mais novo saiu às custas do irmão mais velho. A roupa nova do irmão mais novo foi paga às custas do irmão mais velho. Não há maneira de trazer o irmão mais novo para dentro da casa do pai, senão às custas do irmão mais velho. Trazer o irmão mais novo para casa exigirá um custo. Para nós, hoje, exigirá o custo do quebrantamento do nosso orgulho, da nossa arrogância. Custará a disposição de se comunicar com a nova geração, perdida como o irmão mais novo. Custará abrir mão dos nossos interesses, dos nossos gostos e preferências, para que tenhamos o irmão mais novo de volta ao lar, de volta à casa do Pai. Jovens com uma missão são aqueles que se alegram com aquilo que alegra o coração do Pai. Meus amados, quantas vezes nós nos alegramos com aquilo que o Pai se entristece? Quantas vezes nós nos alegramos com coisas que são desprezadas pelo Pai? Quantas vezes damos tanta importância a coisas que não têm o menor valor para o reino de Deus, para a eternidade, mas nós nos apegamos a elas de tal forma, como aquele irmão mais velho, e nos alienamos daquilo que está no coração do Pai. Nada poderia alegrar mais o coração daquele velho pai do que ter o seu filho de volta. Nada. Nada alegra o coração de um pai mais do que a volta de um filho para casa. Aquele irmão mais velho não conseguiu entender o que estava no coração do Pai. Enquanto nós não entendermos que no coração do Pai, o sentimento, o desejo sincero é de que os seus filhos voltem para casa, nós estaremos dentro da igreja alienados do coração de Deus, alienados daquilo que de fato importa para o coração de Deus. Nós precisamos nos alegrar com as coisas que alegram o coração do Pai. De outra forma, estaremos perdidos dentro da sua casa. Poderemos fazer uma série de coisas que nada passarão de entretenimento, mas não de missão. Segundo lugar, jovens com missão são aqueles que vão à procura daqueles que se perderam. O capítulo 15 nos apresenta três parábolas. A primeira parábola é a respeito de um pastor que tem 100 ovelhas. E ao perceber a falta de uma, o que ele faz? Deixa as 99 no aprisco e vai à procura daquela ovelha que se perdeu. Depois Jesus conta a história de uma mulher que tinha algumas moedas, que tinha algumas dracmas, e ela descobre que havia perdido uma. O que ela faz? Ela varre a casa, ela arruma a casa, ela remove os móveis dos seus lugares, faz tudo aquilo que ela pode fazer para encontrar aquela moeda perdida. A pergunta que não quer calar é a seguinte: quem foi à procura do filho mais novo? Quem foi à procura do irmão mais novo?
Quem deveria ter ido à procura daquele garoto, daquele moço, certamente era o irmão mais velho. O irmão mais velho deveria ter dito ao pai: pai, o meu irmão foi um tonto. Ele fez uma grande besteira na sua vida, indo para um país distante. Eu vou à procura dele. Eu vou ao encontro dele. Onde ele estiver, eu o encontrarei e trarei ele de volta para a nossa casa, porque ele deve estar perdido. Mas aquele irmão mais velho não fez nada disso. Nada disso. Jesus nos apresenta a cara desse irmão mais velho. A cara desse irmão mais velho é a cara de um irmão que vive apenas em função dos seus interesses pessoais, não dos interesses do reino. A cara desse irmão é a cara de um irmão que vive apenas em função do seu próprio umbigo. É a cara de um irmão que não se preocupa com o próximo. É a cara de um irmão alienado do coração do pai. Pois o maior desejo do pai era ver o seu filho mais novo de volta à sua casa. Ele, o irmão mais velho, sabia que esse era o desejo do pai, mas jamais moveu uma palha sequer. Eu gostaria de encorajar você fazendo uma pergunta, meu irmão, minha irmã: o que é que você tem feito? Qual é a palha que você tem movido para trazer os perdidos de volta para a casa do Pai? Quantas e quantas vezes nos acomodamos à nossa zona de conforto e achamos que Deus nos salvou apenas para irmos para o céu. Deus nos salvou para nos levar para o céu, mas Ele nos salvou também para levarmos muita gente conosco para o céu. Você sabe qual é o desejo do Pai Celeste? O desejo do Pai Celeste é que os seus filhos perdidos voltem para casa. Você sabe qual é a alegria do Pai? A alegria do pai está na volta do seu filho. Você sabe que nada alegra mais o coração do pai do que um filho arrependido voltando para casa. O pastor deu uma festa para celebrar o retorno da ovelha perdida. A mulher reuniu as amigas para celebrar o fato de ter encontrado aquela moeda perdida. Eu não sei se ela gastou mais com a festa do que o valor da moeda, mas ela precisava se alegrar. Ela precisava se alegrar. O pai também deu uma festa, distribuiu picanha para a vila inteira com aquele bezerro gordo, para celebrar a volta do seu filho para casa. Esse é o desejo do pai. Esse é o desejo do pai. O que é que você tem feito para que os seus irmãos que se perderam voltem para casa? O que é que você tem feito para alegrar o coração do Pai? O que é que você tem feito para celebrar festa, não aqui, mas no céu? Jesus disse que há festa no céu quando um pecador se arrepende, quando um pecador volta para casa. Nós gostamos muito de festa lá em casa. E eu tenho certeza que muitos irmãos aqui gostam muito de uma festa. Como é bom festejar. Como é bom festejar. Mas nós precisamos trabalhar para que haja festa lá em cima. A principal festa que nós precisamos promover não é aqui não, é lá. É lá no céu. Com pecadores alcançados pela graça de Deus, como nós fomos um dia. Precisamos nos tornar promotores de festa no céu por cada pecador que se arrepende. Terceiro lugar, jovens com uma missão. São aqueles que fazem exatamente aquilo que o seu irmão mais velho fez.
Tim Keller ainda nos diz que nós temos aqui uma visão do irmão mais velho desta parábola, mas que o irmão mais velho desta parábola nos aponta para um outro irmão mais velho, o nosso irmão mais velho, Jesus. Jesus é o verdadeiro irmão mais velho que todo crente tem. E ele sim deixou o céu, deixou a sua glória e veio a este mundo para salvar, para buscar e salvar aquele que se havia perdido. O irmão mais velho errado desta parábola nos aponta para o irmão mais velho correto, que é Jesus. Que é Jesus. Qual tipo de irmão mais velho nós precisávamos? Nós precisávamos de um que viesse lá do céu à terra e que nos trouxesse para dentro da família às suas próprias custas. O irmão mais velho da parábola se recusou a gastar o seu dinheiro para buscar o seu irmão perdido. Mas o nosso irmão mais velho veio e às suas próprias custas pagou a nossa dívida, cravou todo o escrito de dívida que havia contra nós na cruz e garantiu assim a nossa salvação. Somente às custas do irmão mais velho é que nós somos trazidos de volta para a casa do Pai. A minha missão e a sua missão é trazer de novo para dentro da casa do Pai o irmão mais novo, e isso às nossas próprias custas, à semelhança do que Jesus fez por nós. Às custas da nossa prioridade, às custas da nossa renúncia, de tudo aquilo que nos impede de fazer aquilo que de fato alegra o coração do Pai. Esta é a nossa missão: trazer o irmão mais novo de volta para casa. Que Deus nos abençoe poderosamente e levante em nosso meio muitos jovens, muitos adultos, idosos, adolescentes, com uma missão. Vamos orar? Por favor, feche os seus olhos. O que é que você tem feito para trazer o irmão mais novo de volta? O irmão mais velho da parábola não moveu uma palha sequer. Você tem perdido o seu tempo com coisas que não fazem o menor sentido, ao invés de pregar o Evangelho, ao invés de alcançar vidas perdidas sem Cristo e sem salvação. Deus quer fazer de mim, de você, de cada um de nós, crentes com uma missão. Eu quero encorajar você a orar por você mesmo e dizer: Deus, por favor, tem misericórdia de mim. Eu não quero ter a cara desse irmão mais velho da parábola. Eu quero viver para te alegrar. Eu quero te servir para te alegrar. Eu quero te adorar para te alegrar. Para alegrar o teu coração. Mas eu quero encorajar você nesse momento a orar a Deus, clamando a Deus por alguém que você sabe que está perdido e que precisa voltar para os braços do Pai. Talvez seja um filho,
talvez seja uma filha, talvez seja o seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo, alguém da sua casa, alguém da sua família, que precisa voltar para os braços do Pai. Peça a Deus: Senhor, usa-me, usa a minha vida como instrumento Teu, para alcançar estes que estão perdidos, sem Jesus, sem salvação, sem esperança do perdão. Usa a minha vida, ó Deus, em nome de Jesus.